A gente vai estudar agora um algoritmo de ordenação de um conjunto que é o Selection Sort, ou ordenação por seleção. Bom, e como é que funciona o algoritmo do Selection Sort? A ideia dele é a seguinte: a cada passo a gente vai buscar o menor elemento do conjunto que a gente deseja ordenar, considerando apenas o subconjunto que ainda não está ordenado. Então, como é que vai funcionar o nosso algoritmo? No primeiro passo, o algoritmo vai buscar o menor elemento do conjunto todo, já que todo o conjunto está fora de ordem, e vai colocar o menor elemento do conjunto na primeira posição do nosso vetor. Para facilitar, vamos falar em termos de vetores aqui, mas o algoritmo ele pode ser aplicado em qualquer outra estrutura linear, como por exemplo, uma lista ligada ou uma lista duplamente ligada. Continuando aqui no nosso algoritmo, no segundo passo, o algoritmo ele vai buscar o segundo menor elemento do conjunto e vai colocar esse segundo menor elemento do conjunto na segunda posição. E assim por diante. No terceiro passo, ele vai buscar o terceiro menor elemento, colocar na terceira posição, até que todos os elementos estejam na sua posição. Então, para a gente ver como esse algoritmo funciona, vamos considerar aqui esse conjunto de valores, formado pelos números 10, 3, 7, 4 e 3. Mais uma observação aqui é que nos nossos exemplos a gente vai usar um conjunto de valores numéricos, mas a gente poderia ordenar baseado em outros tipos de dados, por exemplo, strings. Então, o primeiro passo, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para o nosso conjunto e, de alguma forma, a gente vai buscar o menor elemento do subconjunto não ordenado, que nesse caso é o próprio conjunto inteiro. Então, olhando aqui para o nosso conjunto, quem é o menor elemento? É o número 2, certo? Então, o que a gente vai fazer? Vai pegar o número 2 e colocar ele na primeira posição. A primeira posição está ocupada, então o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o número 2 na primeira posição e o elemento que está na primeira posição vai para o lugar do número 2. Então, a gente vai trocar o 2 com o 10. Eu fiz aqui a minha troca do 2 com 10 e o que a gente percebe depois dessa primeira troca? Que essa parte aqui do meu vetor, que tem por enquanto só a posição 0, ela já está ordenada, porque o menor elemento do vetor está na primeira posição, que é onde deve estar com o vetor completamente ordenado. Essa minha parte do lado direito do vetor ainda não está ordenada, então a gente precisa continuar o algoritmo ordenando essa parte aqui. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai olhar para a parte não ordenada do vetor, que é essa parte destacada aqui, e vai buscar o menor elemento do subconjunto não ordenado. Quem é o menor elemento do subconjunto não ordenado aqui? É o 3. Então, o 3, ele não precisa trocar de lugar com ninguém, porque ele já está na posição correta. Então, a gente conclui que esse lado esquerdo aqui do meu vetor, que agora tem duas posições, está ordenado, e o lado direito ainda não está ordenado. O que a gente vai fazer? Então, a gente vai olhar mais uma vez para esse subconjunto que ainda não está ordenado e procurar o menor elemento. Então, quem é o menor elemento desse grupo aqui que não está ordenado? É o 4. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o 4 na primeira posição do pedaço não ordenado, que é essa posição aqui, a posição 2. Então, a gente vai trocar o elemento que está na posição 2, que é o valor 7, com o elemento 4. Fiz a minha troca aqui, o que a gente tem agora? Mais um pedaço aqui esquerdo, com 3 elementos agora que está ordenado, e esse meu segundo bloquinho que não está ordenado ainda. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai buscar o menor elemento desse subconjunto não ordenado e verificar se ele está na primeira posição do subconjunto. Então, o menor elemento aqui é o 7 e ele já está na posição que ele deveria estar. Então, a gente não precisa fazer nada nesse caso aqui. Então, a gente fez a troca aqui e a gente poderia dizer que esse lado esquerdo
do meu vetor está ordenado e aqui a gente tem só mais um elemento. Quando a gente tem um único elemento do lado direito do nosso vetor, a gente não precisa fazer mais nada, porque não tem com quem comparar ou com quem fazer trocas. Então, o elemento que sobra, ele já está na posição correta, ou seja, o nosso vetor está agora completamente ordenado. Então, só recapitulando aqui o que a gente fez, a gente procurou o menor elemento do vetor, colocou na primeira posição, o segundo menor elemento do vetor colocou na segunda posição, o terceiro menor elemento do vetor colocou na terceira posição e assim por diante. E o último elemento a gente não precisa fazer nada, então a gente precisa fazer comparações até o tamanho do vetor menos 1, porque o último a gente não vai olhar. Então, vamos ver agora como é que fica a implementação do algoritmo de ordenação por seleção na linguagem Java. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar aqui o nosso método do selection sort. Esse nosso método vai receber como parâmetro um vetor com os elementos que a gente gostaria de ordenar e a quantidade de elementos que tem o nosso vetor. E aí, pessoal, o nosso algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai fazer aqui um for da primeira posição do meu vetor até a quantidade de elementos menos 1. Por quê? Nesse nosso for aqui, a gente vai fazer as operações centrais do nosso algoritmo, vamos dizer assim, que é a seguinte. Na primeira iteração aqui, a gente vai olhar para o vetor inteiro, vai procurar o menor elemento e colocar ele na primeira posição. Então, por exemplo, aqui, relembrando, o 2 vem no lugar do 10 e o 10 vai para o lugar do 2. Nesse momento, o nosso i vale 0. Bom, na próxima iteração, quando o nosso i valer 1, a gente já vai ter a posição 0 do nosso vetor ordenada. Então, a gente vai repetir o mesmo processo olhando para esse pedaço do vetor aqui. E assim por diante. Quando o i valer 2, a gente vai estar olhando para esse pedaço do vetor aqui e vai repetir o processo. Então, o que a gente vai fazer aqui dentro? A gente vai, em primeiro lugar, procurar qual é o menor elemento do nosso vetor. Então, vamos abstrair o funcionamento desse método por enquanto, e aí o que esse método vai receber como parâmetro? Ele vai receber como parâmetro o meu vetor, e aí ele vai receber como parâmetro uma posição inicial e uma posição final. Lembrem-se que a cada iteração, a gente está interessado em um subconjunto do vetor. Então, na primeira iteração, a gente vai da posição 0 até o final do vetor, que é a quantidade de elementos do meu vetor. Na segunda iteração, a gente vai da posição 1 até a último elemento do vetor. Na terceira iteração, a gente vai da posição 2 aqui até o último elemento do meu vetor, e assim por diante. Então, a gente sempre vai olhar para o subconjunto não ordenado do vetor e vai buscar o menor elemento no nosso vetor. É isso que esse método faz. Na verdade, aqui, pessoal, o que a gente está fazendo? A gente está buscando em qual posição está o menor elemento. Então, a gente não vai receber o menor elemento, mas o índice do menor elemento. Então, por exemplo, se eu olhar para esse meu subconjunto aqui, considerando que os índices do meu vetor são 0, 1, 2, 3 e 4, qual é o índice do menor elemento desse subconjunto? É o índice 3, tá? Porque o menor elemento é o 4, o índice dele é o 3. Bom, uma vez que você sabe qual é o índice do menor elemento do subconjunto não ordenado, o que a gente precisa fazer? Fazer a troca do menor elemento com a posição i. Então, para fazer essa troca, o que a gente vai fazer? Então, por exemplo, supondo que a gente quer trocar aqui o 7 com o 4, tá? Nesse caso, o nosso i tá valendo... Aqui é 0, 1, 2 e 3. Então, o nosso i tá valendo 2. E aí, ele devolve para mim como a posição do segundo elemento, do menor elemento, a posição 3. Então, a gente vai trocar os elementos da posição 2 com o elemento da posição 3. Como que a gente vai fazer isso?
A gente vai criar aqui essa variável auxiliar e vai guardar nela o vetor na posição i. Então, eu guardaria aqui vetor na posição i, que é o 2, o 7. Certo? No vetor da posição i, eu vou guardar a posição do menor. Então, nesse momento, o menor está na posição 3. Então, é esse aqui. No meu vetor, ao invés de 7, eu vou guardar 4. Certo? Executamos essa linha aqui. E, por último, aonde estava o menor antigamente, eu vou guardar aqui a minha auxiliar, que eu usei para guardar o elemento que foi sobrescrito agora de pouco. Então, aonde estava o menor antes? Estava na posição 3. Então, na posição 3, eu vou armazenar o 7, que é a minha auxiliar. Então, esse pedacinho aqui é o pedacinho para trocar um elemento com outro. E é basicamente isso que o nosso algoritmo faz, pessoal. Anda por todo o nosso vetor. Para cada elemento do vetor, ele procura o menor elemento do subconjunto não ordenado, que é o elemento que está à direita de quem eu estou olhando. Depois que eu encontrei o menor elemento, eu vou realizar a troca do valor que eu estava olhando, que é a posição i, pelo menor elemento. Bom, o que falta a gente entender um pouco melhor aqui desse algoritmo é como é que a gente busca o menor elemento do nosso vetor. Então, como é que é implementado esse nosso método aqui. Esse nosso método também é um método simples, não tem muito segredo. Então, ele basicamente vai receber um vetor, uma posição inicial e uma posição final. Então, considerando a posição inicial que você passou como parâmetro e a posição final, ele vai procurar o índice do menor elemento desse subconjunto aqui, de início até o fim. Então, para isso, o que ele vai fazer? Primeiro, ele vai dizer que a posição do menor elemento é o primeiro elemento. Ele elege alguém como o menor elemento, tá? Em seguida, ele vai percorrer o nosso vetor da posição inicial que você passou como parâmetro até a posição final, andando sempre de uma em uma posição. E aí, para cada posição do vetor, ele vai verificar se a posição que ele está olhando é menor que a posição que ele achava que era menor. Lembrem que ele considerou que a menor posição era inicial. Caso a posição que ele está olhando é a menor, então ele vai substituir a posição que ele está olhando, que é o i, por quem ele achava que era menor. E assim a gente consegue descobrir qual é o menor elemento do vetor. Então, por exemplo, olhando para essa figura aqui, vamos supor que a gente quer encontrar o menor elemento do vetor. Vamos supor que a gente quer olhar da posição 0 até a posição 4. Então, o que o nosso algoritmo vai fazer? Vai dizer que o menor está na posição 0. E aí, ele começa aqui a execução desse for. Então, ele começa aqui no i igual a 0 e vai verificar. O vetor na posição 0 é menor que o vetor na posição 0? Não. Coloquei aqui os índices para facilitar, vamos continuar aqui. O elemento que está na posição 1 é menor que o elemento que está na posição 0? É menor, então a gente vai dizer que o menor elemento está na posição 1. Vamos para o próximo. O elemento que está na posição 2 é menor que o elemento que está na posição 1? Não. O elemento que está na posição 3 é menor que o elemento que está na posição 1? Também não. O elemento que está na posição 4 é menor que o elemento que está na posição 1? É menor, então a gente vai substituir aqui o menor por 4. E por fim, o método retorna a posição do menor elemento. Só para a gente testar a execução do método que a gente acabou de visualizar, vamos dar uma olhadinha aqui no Selection Sort, tá? Então, aqui tem a implementação do método que eu acabei de mostrar para vocês. Esse aqui é o método que faz a ordenação e esse aqui é o método auxiliar que vai buscar o menor elemento dentro de um vetor, considerando o subconjunto que você está passando aqui como parâmetro, de início ao fim. Então, essa classe aqui que chama Selection Sort tem esses dois métodos. E essa classe aqui, essa classe main aqui, eu estou criando um vetor aqui com os mesmos números do exemplo. Então, 10, 3, 7, 4 e 2. E aqui eu estou imprimindo o vetor antes de fazer a ordenação. Estou chamando aqui o método que
ordena o vetor, então estou passando aqui, chamando o selection sort, passando o meu vetor como parâmetro e o tamanho do meu vetor. E por fim, eu estou imprimindo o meu vetor após a ordenação. Então, vamos rodar esse aqui só para a gente dar uma olhada como é que ele vai ficar. Bom, e aí aqui tem o meu vetor antes da ordenação, 10, 3, 7, 4 e 2, e depois da ordenação, 2, 3, 4, 7 e 10. Então, ótimo, funcionando aqui, apresentou o vetor ordenado de forma crescente. Uma coisa bem interessante da gente fazer aqui seria debugar esse código para a gente ver todas as trocas que estão acontecendo no nosso vetor à medida que o nosso algoritmo funciona. Então, olhar o passo a passo desse algoritmo ajuda a gente a entender e compreender como que o algoritmo funciona. Um outro exercício bem legal de fazer é vocês desenharem um vetor e irem desenhando como que o vetor fica a cada iteração do algoritmo. Isso ajuda a gente a entender as trocas que estão acontecendo e o funcionamento do algoritmo. Bom, essa foi a aula de hoje, espero que tenha ficado claro o funcionamento do algoritmo do Selection Sort. Um abraço e até a próxima!